Bom, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos para essa live sobre saúde mental nas empresas. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer ações, programas, iniciativas que estão dando bons resultados nas empresas ao redor do mundo. Bom dia, Patrícia Pessoa Pousa, a nossa palestrante convidada. Ela está lá direto da Inglaterra, participante que é do grupo de estudos sobre saúde mental da Universidade de Cambridge. Boa tarde, Eri Carneiro. Boa tarde. Eri Carneiro, da agência Gombo, que junto comigo vai moderar essa live. Lembrando que essa live é um evento que nós criamos preparatório ao 16º Congresso Gestão do Absenteísmo e Reabilitação Profissional, que vai acontecer daqui a 2 semanas, nos dias 25 e 26 de abril, no formato online. Para quem se interessar, eu vou colocar no chat a programação desse congresso. Bem, nossa live é sobre saúde mental relacionada ao trabalho. Essa é uma preocupação relativamente nova nas organizações empregadores. Eu tive a oportunidade e a honra de conhecer o Dr. Bernardo Bedricot. Eu não sei se vocês já ouviram esse nome. Ele foi o primeiro médico do trabalho do SESI Nacional. Foi consultor da OIT, da OMS e um pesquisador brasileiro extremamente conceituado na área de saúde do trabalhador. Em 2006, mais precisamente em dezembro de 2006, esse é o Dr. Bernardo Bedricot, ele deu uma entrevista para essa revista aqui, chamada Práticas Bem-Sucedidas, e nessa entrevista, que eu considero uma entrevista histórica, né, ele já dizia, ele já previa que haveria uma doença nova, estava chegando nas empresas, né? E essa doença nova, ela envolvia questões relacionadas à organização do trabalho, preste atenção, organização do trabalho, a questões sociais e a questões familiares. Então, vocês podem ver que essa questão da saúde mental ela já vem de mais ou menos 18 a 20 anos atrás. Isso já começava a dar sinais de que essa doença ia aparecer, né? Para os estudiosos nessa temática, né, com certeza tem muitos estudiosos aqui na live, essa entrevista, que, como eu disse, eu considero histórica, ela está disponível no site Pro Reabilitação. Na linha do tempo sobre saúde no trabalho, o Dr. Bernardo Bedricot, ele pontuava que nas décadas de 70 e de 80, a preocupação dos gestores eram com os acidentes típicos, queda, energia elétrica, acidente com prensa, esse tipo de coisa. Aí, na década de 90, as preocupações já passaram a ser pelas lesões por esforços repetitivos. Obviamente, os acidentes típicos, eles continuavam acontecendo, mas a disparar da doença, né, da vez eram as lesões por esforços repetitivos. E nessa entrevista, então, ele previa que as doenças psicossociais, né, iriam preocupar as empresas no século XXI, né? E agora a profecia se concretizou. Nós estamos aqui em 2024, no meio de uma pandemia, podemos dizer assim, de saúde mental, que afeta amplamente as empresas no mundo todo, né? E nessa live nós vamos ter a oportunidade de conhecer o que está dando certo no enfrentamento dessa doença, né? A Patrícia Pessoa Pousa, ela fez um resumo e ela vai nos apresentar aqui algumas ações, alguns projetos que podem ser aplicados nas nossas empresas, né? Então, o objetivo aqui dessa live é divulgar, que a gente pode chamar, até o nome da revista, são as práticas bem-sucedidas
na promoção da saúde mental. Bom, dito isso, eu gostaria de convidar o meu colega de moderação, o Eri Carneiro, para suas considerações iniciais. A palavra é sua, Eri. Obrigado, Paulo. É um prazer estar contigo aqui, tá? É muito bom estar nesse espaço aqui no LinkedIn, com essa audiência aí. A gente, no momento, tem 271 pessoas ao vivo, né? Então, é um número muito grande de interessados nesse tema. E bom falar com Patrícia também, ver Patrícia, que está aí no velho continente, na Inglaterra, na cidade de Oxford, onde ela está estudando, se aprofundando nesse assunto, né? Uma das mais conceituadas profissionais no mercado brasileiro aí sobre o assunto. E no meu caso, né, eu, enquanto o fundador de uma agência que trabalha com talentos no mercado de influência, esse é um tema que recorrentemente a gente tem se preocupado, né? Não vou tomar meu tempo aqui, não vou me alongar, mas é um tema que a gente precisa estar sempre atento, porque no caso das empresas, né, as pessoas sabem quem são as lideranças. Mas no caso do mercado de influenciadores, né, a gente não tem um chefe definido. A gente tem um algoritmo, né, que é esse chefe que controla o que a gente vai postar, ou a gente imagina que controla. Então, fica aí essa minha reflexão. E vamos jogar a bola aí para a Patrícia, que é ela que está aí do outro lado do mundo, né, Paty? Paty, seja bem-vinda. Né? E o que é que você quer contar para a gente aí, né, dessa tua experiência participando aí de um grupo de estudo tão relevante aí em Cambridge? Como é que tem sido essa jornada aí? Conta para a gente. Pessoal, boa tarde. Para mim aqui é quase boa noite, tá? Para mim é uma honra estar aqui com vocês e junto com o Paulo, junto com o Eri, eles têm tudo a ver aí com a minha trajetória, com a minha vida. Primeira vez aí que eu fui tendo contato e imersão em saúde ocupacional, em acidente do trabalho, foi lá com a indicação do Paulo, onde a gente fez o projeto 2 anos na Suécia. Então, Paulo está aí, fez toda a diferença na minha trajetória de vida, eu tenho muita gratidão. Eri também, quando foi para decidir essa viagem, para quem que foi que eu liguei? Lá, ele estava na Austrália, né, Eri? O que eu faço, né? Já falei com o marido primeiro, que está assistindo aqui também, mas falei, não, vamos embora, vamos para Cambridge, vamos falar sobre nesse grupo de estudo, debruçar no inglês e vamos trazer as novidades que estão acontecendo, né? A gente é um assunto que a gente está se aprofundando na gênese do problema. Quando você fala de saúde mental, na perspectiva do mundo acadêmico, você estuda, faz 2 meses que a gente está estudando a importância do trabalho na vida do homem, né? E como o ser humano é visto nesse contexto do trabalho. Então, assim, a gente vai fazer um aperitivo aqui hoje. Eu não sei o que foi que vocês fizeram aí do Brasil, que vocês abriram o sol aqui agora, tá? Não tem sol aqui. Eu não sei o que vocês fizeram. William, você passa uma mensagem para mim. O William está aqui com a gente, fazendo a mediação. Se o sol estiver ruim aqui, atrapalhando, porque não tinha sol. Faz 3 meses e não tem sol. Não sei o que vocês fizeram aí do Brasil, que abriu um sol aqui agora. E fiquei super feliz e assim, estou muito contente da gente estar tendo contato aqui agora. E está dando o retorno de tudo aquilo que o país tem feito por mim. Ontem me perguntaram, você ficaria aqui em Cambridge, né? Mudaria para a Inglaterra? Eu falei assim, nunca, never, never, porque eu amo demais o Brasil, é o meu povo, é um país que investiu em mim, na minha graduação, mestrado, doutorado, e eu tenho que dar esse retorno para o nosso país, né? Então, assim, o meu amor por esse país, pelo Brasil, faz com que realmente a gente se dedique e queira trazer esse retorno. E quando a gente pensar, e a gente falar, então, sobre saúde mental agora, é complexo a gente falar de todo um fenômeno que envolve tantas variáveis, e a gente vai dar algumas pinceladas, tá? Para que a gente possa realmente entender o que o mundo está falando a respeito disso. Porque uma das principais soluções que a gente está vendo é o acadêmico dar a mão para a prática,
e conseguir trazer coisas novas e coisas que façam sentido. Então, as pesquisas científicas, nesse momento, em que as coisas estão fervilhando e que a gente não vê uma curva exponencial ainda de melhoria desses números, né, voltados aos transtornos mentais, a gente precisa do acadêmico na prática. E esse é um dos motivos porque eu estou aqui, pela vivência da prática e a vivência do acadêmico, né? Então, no que eu mais colaboro é dizer, na prática, o que vocês estão falando não é congruente com o que está acontecendo. O que acontece? A liderança também é pressionada, né? A liderança, ela também transpõe. Ah, dá para trabalhar com a liderança? Dá. Na prática, como isso acontece, né? Então, nisso tudo, o que a gente tem visto? Toda essa questão da complexidade da saúde mental, quando você investiga em cada país, que é o que a gente tem feito, as boas práticas, aquilo que precisou dar um passo para frente e 3 para trás, a gente vê que tem muito a consistência e a coerência como é visto o ser humano, né? Como é que o ser humano é entendido dentro do contexto da sociedade, e daí se desdobra o mundo do trabalho, né? A primazia do ser humano, como é que ele é enxergado dentro desse contexto. E eu tenho ótimas notícias em relação ao que está acontecendo no mundo. Eu acredito que esse quadro é reversível, né? Porque a gente já está vendo excelentes resultados em termos de países que estão fazendo desde ações relacionadas à parte governamental e está desdobrando isso para ações da organização, ações de liderança, assim como a OIT, a OMS tem orientado, mas essas ações começam lá de cima, ações governamentais que se desdobram e toda uma linha realmente de amadurecimento, tá? Então, acho que é uma coisa que a gente consegue ver o trabalho sendo realizado em vários países, sendo produtivo, né, aceitável, moral e socialmente, né, fazendo parte não só da subsistência, mas da essência do ser humano, da sua realização e do seu reconhecimento, que é algo tão importante para a nossa vida. Eu passar aí para o Paulo fazer a primeira questão, para ele mediar aí a primeira questão para a gente. Patrícia, eu vou tomar a liberdade aqui de fazer uma primeira pergunta aqui, depois a gente abre. Perfeito. Comparando as estatísticas mundiais de adoecimento mental, comparando com as estatísticas nacionais aqui, nossas aqui, o que você pode dizer? Nós estamos aí realmente numa pandemia mundial ou lá fora a coisa está mais séria do que aqui? Como é que a gente está? Não sei se você chegou a analisar essas estatísticas. Sim, na verdade, Paulo, de uma maneira geral, o que a gente pode dizer, já existem países que já têm uma estrutura e uma cultura de segurança e saúde do trabalhador, que isso já está intrínseco. Os escandinavos, gente, quando eu falo os escandinavos, eu estou falando da Suécia, da Finlândia, da Noruega. Não é à toa que a gente viu aí na semana retrasada que a Noruega é um dos países onde o índice de felicidade é o que mais se destaca mundialmente, né? Não é um fator, né? Quando você fala de saúde mental, você está falando da parte de economia, da parte social, da parte política, do ecossistema, né? Mas quando a gente pega, é um problema mundial, Paulo. Então, a primeira resposta é um problema mundial. Ele se caracteriza de forma diferente nos diversos países, né? Em relação, por exemplo, ao Brasil, a gente tem um número grande de pessoas com destaque e com reconhecimento em depressão, e depois com abuso do álcool. Quando a gente vem e vem para, por exemplo, na questão da Europa, tá? A gente já pega não só quadros de depressão, a gente pega também substâncias psicoativas, tá? Os países ansiosos. E quando a gente já vai para os países da Rússia, né? E entornos, são mais abuso de álcool, né? E de psicotrópicos,
né? Assim que tem se manifestado. Os números ainda eles estão em ascendência quando a gente fala em Brasil, tá? E a gente pega os dados, eu tenho aqui todo o estudo relativo ao SINAM, o estudo da Previdência. Os transtornos mentais, comportamentais, eles ainda estão, não estão ainda fragmentados relacionados ao trabalho. Então, quando você pega os números relacionados ao trabalho, a gente sabe que ainda está subestimado. Ele está ainda no grupo grande dos transtornos comportamentais. Então, existe toda uma iniciativa de se treinar os médicos do trabalho, né, da medicina do trabalho, e os médicos da Previdência Social para conseguirem fazer esse nexo causal, para conseguirem determinar, porque os números são muito baixos, eles estão todos colocados no CID, né, que coloca em transtorno comportamental, mas ainda não relacionados ao trabalho. Então, existe ainda uma necessidade de caracterização e colocar esses números no lugar certo, né? E disso depende realmente de um diagnóstico que comprove que realmente é um transtorno mental relacionado ao trabalho. Mas os números, eles são alarmantes, né? Quando a gente coloca ali que 15% da população mundial produtiva, né, tem quadro de depressão, que a gente coloca que mais de 700 mil pessoas mundialmente são vítimas de tentativa de suicídio, e a gente coloca mais de 300 mil pessoas, né, tem quadros depressivos, e esse número tem aumentado. E aí a gente vê ali também relacionado outros fenômenos, por exemplo, como a grande renúncia, as pessoas pedindo demissão sem ter um outro trabalho, porque o copo transbordou. E isso tudo realmente piorou depois da pandemia, né? Nós sabemos disso porque o copo transbordou. A gente já vivia, vou falar sempre a gente já vivia com uma série de problemas, porque quando a gente estuda, isso é uma coisa super importante, foi um dos primeiros comentários que eu vi aqui, tá? Quando a gente pensar em saúde mental nas organizações, lembra sempre que lá em 1984, o Paulo fez uma menção aí da questão que já estava sendo previsto, em 1984, a Organização Internacional do Trabalho já tinha levantado que os fatores psicossociais, que são aqueles que são formados pela organização do trabalho, conteúdo do trabalho, toda a parte relacionada a ambiente, condições de trabalho, mas os meus fatores pessoais, eles poderiam trazer adoecimento. Então, isso já estava sendo previsto lá em 84, né? Ô, e a Paty, coisa piorou depois da pandemia. Oi, Eri. é muito bom você puxar esse gancho, porque isso aqui já vai conectar muito bem com uma próxima pergunta aqui, e eu até faço também uma provocação, né? Recentemente aí a gente ficou sabendo que o Brasil é o país onde tem mais pessoas ansiosas no mundo, né? De todos os estudos globais que são feitos aí, a gente aqui lidera essa estatística como o país mais ansioso do mundo. E aí a gente precisa também, né, pensar na ideia de como é que nesse sentido, né, se tu consegue contextualizar como as principais mudanças econômicas e políticas no mundo do trabalho, tá certo? Elas impactam a nossa saúde mental e esses principais, vamos dizer assim, desencadeadores de estresse, acho que eu falei certo, né? Desencadeadores de estresse, sofrimento e adoecimento psíquico do trabalho, né? Isso tem muita relação aí com a nossa vida. Uma parte significante da nossa vida é o trabalho, né? Então, tu consegue, quais são essas mudanças aí que teve para gerar tudo isso e talvez o que traz a gente, o brasileiro, para liderar essa estatística aí? A pergunta do Eri é extremamente importante, porque vamos na gênese do problema da saúde mental. Já assim, o mundo acadêmico, a gente sabe que está no contexto das mudanças macroeconômicas. Lembra que a gente sempre falava no contexto da globalização, no contexto das tecnologias de informação, Lembra que a gente sempre escutava falar fazer mais com menos, né? Faz mais com menos. Então, esse nível de competitividade entre os países acirrou os problemas de saúde mental, né? Que é na questão da pressão por metas inatingíveis, as demandas de trabalho, tudo isso, né?
foi o que fez com que aguçasse as questões de saúde mental, né? Então, muitas vezes a gente coloca, não, vamos trabalhar a liderança, vamos trabalhar os aspectos pessoais, né? Vamos trabalhar, como diz a OIT, a OMS, a nível organizacional, a nível de liderança em saúde mental, sim, vamos fazer todas essas ações, né? Que são fundamentais, mas a gênese do problema, quando a gente... nós vamos conseguir orientar os colaboradores, trabalhar a segurança psicológica com a liderança, vamos trabalhar mindfulness, vamos trabalhar atividade... Sim, tudo isso é importante. Mas se a gente não mudar a gestão das pessoas, a estrutura do trabalho, né? Se eu continuar a ter uma volumetria de trabalho, que é o grande vilão da saúde mental, tá? As demandas de trabalho, estou falando do excesso de trabalho, a quantidade, o volume de trabalho que impacta no ritmo de trabalho, que impacta na minha demanda cognitiva, no meu nível de apreensão e na minha demanda emocional, né? Isso tudo, a gente está estudando 126 fatores da gestão de pessoas que impactam a nossa saúde mental. Alguns são fatores protetivos e alguns são fatores de risco. Mas a base de tudo isso, como o Eri bem colocou, está na estrutura do contexto macroeconômico. Se a gente quer resolver isso dentro da nossa organização, sim, a gente tem que treinar as lideranças, mas a gente tem que falar de liderança em saúde mental, falar com os trabalhadores, a gente tem que, sim, tratar os nossos problemas pessoais e ter o apoio da empresa a nível de psicologia, a nível de saúde ocupacional, mas a gente tem que pensar na estrutura do trabalho, na volumetria do trabalho. Como executiva em RH, né? Quando a gente conseguiu parametrizar o sistema para colocar a perda que a gente tinha com o absenteísmo. Então, quando o trabalhador adoecia por aquele CID, a gente conseguiu parametrizar o sistema e ele perdia o dia dele. A gente colocava, o sistema trazia para a gente o dia, a hora dele, né? O valor e a substituição que eu precisava, porque é a área da saúde, eu tinha que trazer a substituição. Essa conta é enorme mês a mês. Então, é melhor que eu cuide das pessoas, que eu trate, que eu tenha um programa consistente de saúde mental, um investimento, ele sai mais barato eu investir, que esse é uma dos pilares que está sendo feito mundialmente. Eu tenho um investimento em saúde mental, eu tenho grupos de saúde mental com investimento próprio, né? A gente tem um grupo que trata doenças cardiovasculares, a gente tem que... É um grande fator de risco, né? Mas a gente tem, atualmente, os principais países, Canadá, que estão tendo sucesso, Espanha, vou começar a citar nome, tá? Colômbia, Austrália, são países que têm, na verdade, investimento em saúde mental, tem uma cota de investimento para a saúde mental. Então, é necessário que sai mais barato. A empresa tem menor rotatividade, ela tem menor absenteísmo, então, cuidar das pessoas dá lucro, né, para a empresa. E esse é o mote, claro que é extremamente importante, em primeiro lugar vem as pessoas, mas se a gente quer conseguir, né, com que as empresas estejam sensibilizadas em relação à saúde mental, a gente tem que falar a linguagem, muitas vezes, do empregador, que é a linguagem financeira, né? Aprendi isso até com os suecos, né? Você cuidar das pessoas, cuidar de quem cuida da empresa, né? Além de ser algo da primazia do ser humano, é trazer lucro para a empresa. Então, acho que é uma coisa extremamente importante, né? Os países que estão indo bem são aqueles que... Acho que eu já vou... Não sei se eu estou sendo clara, se Paulo e o Eri querem falar alguma coisa, senão eu vou dar uma continuidade aqui. O Patrícia, depois nós vamos abrir para o público aqui presente, né? Tá. Eu vou pedir, então, só para a gente dar uma olhada na pergunta do Eri aqui,
Eu vou só mostrar para vocês, gente, que eu acho que é super importante. Os países, eles têm trabalhado com instrumentos eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu vou pedir ajuda aí dos meninos para me falar se já estão se já está aparecendo. O PPT já está aparecendo? Sim. Tá, então vamos lá. As práticas que têm dado certo são as práticas internacionais que andam de mão dadas com a academia, tá? Segundo lugar, são as práticas internacionais que incluem os trabalhadores. Não consegue trabalhar a saúde mental se os trabalhadores não estiverem envolvidos, tanto na percepção deles do que está acontecendo no ambiente de trabalho, como em comitês. Quando você pega case da Espanha, case da Colômbia, case dos escandinavos, case da Austrália, case argentino, você vê o grupo de trabalhadores, comitê de trabalhadores, todo mundo no mesmo sentido e remando do mesmo lado. Quando você pega as principais causas de problemas de saúde mental, ela está na baixa autonomia, o trabalhador que não consegue palpitar em relação ao seu trabalho, né? Então, por exemplo, tem um case da Alemanha, a Alemanha tem bastante cuidadora de idoso, né? Então, ela coloca, né? A gente na verdade, vai investigar por que a paciente tem que tomar banho, lavar a cabeça todo dia. Ela começa a palpitar e começa a fazer parte do escopo de trabalho. Então, é importante que no escopo de trabalho, o trabalhador possa dizer o que ele acha a respeito do próprio trabalho, né? Que ele coloque também como é que está esse ambiente mental, super importante. Está tendo muito desgaste físico e mental, cuidado com o trabalhador da saúde, cuidado com os professores, cuidado com aquele que lida diretamente com o público. Esses estão no topo, tá? Daqueles que estão, dos números que estão com transtornos mentais, voltados aí a problemas de depressão, de afastamento, de insalubridade. O grande vilão, alta carga de trabalho, intensa demanda de trabalho, né? Que aí depois eu vou cair até na questão do ERI ali, relacionado aos influenciadores. Das demandas emocionais, baixo apoio social, gente, a gente está se referindo, presta bem atenção, apoio de liderança e apoio dos pares. Por isso que quando a OMS-OIT fala de literácia, eu dar informações ao trabalhador a respeito da sua própria saúde mental. Quando eu estou recebendo essas informações, eu estou cuidando do outro também. E tem os fatores pessoais, tá? Então, aqui só para a gente trazer super rápido. Esse é um questionário que está sendo usado mundialmente. Existem 3 questionários mais usados mundialmente. Esse questionário, só para a gente ser bastante rápido, ele foi criado na Dinamarca e ele coloca as demandas de trabalho que são protetivas e aquelas que são de risco. O que pode me causar dano e aquilo que pode me proteger. Então, o que pode me causar dano? Quantidade de trabalho, ou eu ter que ocultar muito as minhas emoções, né? O que pode me proteger? Então, quando eu possibilito que o trabalhador se desenvolva, eu estou protegendo a saúde mental dele. Isso é comprovado cientificamente. Quando eu vejo o meu propósito de trabalho, o significado do trabalho, isso me protege, tá? Mentalmente. Quando eu sou reconhecido, esse é o grande vilão. Eri, respondendo sua pergunta, o grande vilão no Brasil, até colocando também o que o Paulo colocou, é a falta de reconhecimento. Os trabalhos colocam isso. No Brasil, a gente tem falta de feedback, isso é mundial, mas no Brasil existe uma cultura de baixa confiança, em que eu não tenho reconhecimento pelas mínimas coisas que eu faço, tá? Então, quando a gente fala de reconhecimento, isso não é algo que é superficial. Os trabalhadores devem ser reconhecidos. Eu estou falando do mais simples ao mais complexo, né? A qualidade da liderança é um fator protetivo, né? O apoio que eu tenho dos meus colegas, do meu supervisor. Se eu tenho um ambiente de trabalho inseguro, isso é comprovado, tá?
eu sou literalmente doutora desse questionário, porque eu fui a primeira pessoa a aplicar esse questionário no Brasil. Ele foi validado por dentro do Brasil, e a minha tese de doutorado foi com esse questionário. É por isso que eu estou aqui em Cambridge, porque eu fui a primeira brasileira a aplicar esse questionário. Então, ele foi validado, ele já existe há 10 anos, ele está na 3ª versão, e a gente está aqui olhando a 4ª versão, né? Se eu tenho insegurança no meu ambiente de trabalho, se eu tenho engajamento, tudo isso pode ser fator de risco ou de proteção, né? Se eu enxergo justiça, a forma como o Paulo é tratado e a forma como o Eri é tratado é da mesma forma como eu sou tratada no ambiente de trabalho, isso é um fator protetivo do trabalho, né? A confiança e aqueles comportamentos que são ofensivos, né? O assédio sexual, o bullying, né? No Brasil, a gente usa muito a questão do bullying, como muitas vezes só na questão do adolescente. Aqui fora, o bullying ele também é tratado nas questões ocupacionais, né? As fofocas, calúnias, violência, né? E qual é o desfecho disso tudo? Se o fator protetivo, se o fator de risco impera, isso tudo é um questionário que é perguntado para o trabalhador. Existem vários questionários. A origem dele a maioria dos questionários é de Karasek, é um autor que também é escandinavo, né? E dele fluiu vários questionários, depende do que você vai investigar, né? E aqui está o desfecho, né? Problema de sono. No Brasil, impera, em primeiro lugar, as questões de problema de sono, né? E depois vem o estresse somático, sintomas depressivos e tudo mais. Então, aqui eu quis trazer para vocês, só para vocês terem uma ideia quais são os principais fatores que podem aí nos adoecer. Achei que era importante a gente ter alguma coisa, como é que eu vou dizer, científica, né? Não ficar só no oba-oba, não, está acontecendo tal coisa. Não, isso que a gente colocou aqui agora é comprovado cientificamente. O que pode nos trazer satisfação, bem-estar no trabalho, ou aquilo que pode nos trazer sofrimento mental. As empresas Falei agora, hein? Abriu a torneirinha, o negócio foi. As empresas vão precisar se reinventar, né, quanto à sua gestão dos trabalhadores, né, Patrícia? Porque muita coisa que você falou aí não é levada em consideração na grande maioria das empresas, né? Ô, Paulo, você falou, as empresas vão se reinventar. Quando você pega o case da Espanha, a Espanha começou mais ou menos com as leis. A Espanha está multando, tá? Não é só um certificado de saúde mental. Ela multa quem não está aplicando o questionário, é o ISTA, que é uma versão reduzida. Você tem que fazer o diagnóstico, você tem que entregar o plano de ação. Então, a gente tem aqui 10 áreas. Aquela área número 7 é onde está o maior risco de insegurança psicológica. Os funcionários estão falando da liderança. Entrega um plano de ação e aquilo vai ser visto pelos órgãos públicos. Então, existe uma interação. Então, eu vou dar um nome que não é o nome que é dado, mas é como se fosse um comitê de clima. Legal. Tá? É como se fosse um comitê de clima em que o trabalhador se coloca. A gente tem medo de colocar o trabalhador para falar, né? Ouvir o trabalhador, né? Saber não se resolve o problema de saúde mental se não ouvir o trabalhador. Ele tem que estar envolvido, ele tem que falar a percepção dele, né? Não adianta ser top-down, ele tem que estar envolvido e a gente tem medo de envolver, porque a gente tem um problema com o sindicato, em falar em sindicato. É uma ação simples, mas é uma ação que não é fácil, né? Parece simples. A Espanha começou em empresas pequenas ouvindo os trabalhadores, que a gente fala tanto de segurança psicológica. Coloca os líderes para sentar com os trabalhadores e conversar com eles. O que está acontecendo aqui? Né? Vamos preparar essa liderança, que é o que a OIT-OMS coloca. Né? Aí a coisa dá certo. Mas todos os países têm uma coisa em comum para dar certo. Na verdade,
ações governamentais. Os escandinavos precisaram fazer isso? Não, eles já tinham uma cultura que o ser humano ele está em primeiro lugar, né? Tanto que na Suécia, se você comete suicídio, é um crime, porque a sua vida é tão importante que você não tem direito a tentar suicídio. Você não pode deixar com que a sociedade não tenha a sua presença dentro dela, porque você é tão importante. Mas é premissa que isso está amarrado com as ações governamentais. Isso é lei, né? Então, quando você pega, por exemplo, na Colômbia, a Colômbia tem um case muito legal, tá? Eles fizeram, eu vou falar de uma maneira mais fácil de entender. Eu acho até legal porque a pesquisadora que para a gente é mais fácil entender, né? Hablemos de saúde mental, né? Ela fala o tempo inteiro disso. Hablemos de saúde mental. Então, vamos falar de saúde mental, né? Eles fizeram protocolos por setor econômico. Presta atenção, então. Protocolo para professor. Então, Eri vai fazer um protocolo, tá? Para influenciadores, específico para influenciador, né? Ô, Paty, inclusive, rapidinho aqui, ó, falando de influenciador, todo mundo aqui que está acompanhando a gente, nesse momento, deixa eu ver quantas pessoas a gente tem ao vivo. Eu perdi o link aqui. Tá, tem 482 pessoas ao vivo nesse momento, tá? Então, todo mundo vai aí no botãozinho seguir e pedir conexão, minha, de Patrícia, de Paulo, tá certo? Que a gente vai adorar continuar depois essa conversa aí na nossa DM, tá? O Eri, e complementando a sua informação, né, nós estamos com pessoas de Angola, Portugal, né, então pessoas de outros países também assistindo, acompanhando a nossa live. Pronto. Muito bom. É isso, né? Aí. Tá com você, Paty, a bola de novo, tá? Mas eu precisava fazer essa intervenção. Eu vou voltar aqui. Então, por exemplo, quando você pega a Colômbia com a doutora Glória, tá? Inclusive, a doutora Glória, a gente esteve juntas na Suécia, no programa de 2 anos, né? Glória Vilas Boas. Ela é uma psicóloga, ela estava explicando e mostrando que eles trabalham, então, toda essa parte de protocolo por setor econômico, tá? Então, para transporte específico, né? Para a área da saúde, e trabalha por efeito. O que é isso, protocolo por efeito? Eu tenho ali a minha área da saúde, um protocolo para depressão, um protocolo para assédio moral, um protocolo para burnout, com exemplos específicos daquele setor, tá? Então, isso trouxe algo mais palatável para aquele trabalhador, e para exemplos são citados dentro desses protocolos, né? Exemplos que não são fictícios ou genéricos, então fica mais fácil para os trabalhadores, para as lideranças conseguirem entender, né? E trazerem para a sua prática. E quando eles se reúnem em comitês, esses protocolos são construídos no coletivo, né? É extremamente rico quando os cases são relatados. Por exemplo, as lideranças, nesses países que estão mais desenvolvidos em saúde mental, elas estão sempre circulando nos locais de trabalho, né? Elas não, mas isso eu tenho milhões de coisas para fazer. Gente, eu tive em gestão de pessoas, como gerente de RH, por mais de 20 anos. Eu sei como é difícil a gente conseguir as nossas demandas de trabalho, mas eu vou dizer que a satisfação de você visitar os locais de trabalho, escutar do trabalhador, escutar do cliente, escutar das partes interessadas a percepção de cada um, e dali você tirar soluções. Quantas vezes a gente tinha acidentes de trabalho repetitivo e eu ia até o local de trabalho e eu perguntava para o trabalhador, eu não tinha noção. Tinha muito acidente, pérfuro cortante, vou dar muito específico, dentro do centro cirúrgico. Como é que a gente resolve isso? Vamos fazer tal coisa. A resposta estava no trabalhador. Então, quando a gente valoriza as pessoas, a gente coloca nelas, compartilha, né, o problema, elas
se sentem reconhecidas e elas têm a solução. Às vezes, aquela primeira status do que é falado, aquela primeira ideia, ela é transformada e traz uma solução. Eu já vi esse case em tal lugar, a gente pode aperfeiçoar de tal forma, e a gente consegue fazer com que o trabalhador colabore e ele faça parte da solução dos problemas. Acho que outra coisa, assim, que é extremamente importante, que a gente tem visto bastante em todos os cases de sucesso, né, e que a gente poderia estar melhorando em termos de Brasil, né, que aí tem muito a ver com a organização do trabalho, é a flexibilização. A gente, às vezes, é um pouco, como é que eu vou dizer, engessado, né? A gente quer, as coisas têm que ser feitas daquela forma, não. Os locais onde as pessoas podem ter horários mais flexíveis, né? Onde elas participam da construção das metas, dos limites de trabalho, da agenda de trabalho. Eu entrevistei um trabalhador aqui, né? Foi extremamente importante porque ele trabalha numa empresa aqui que a origem dessa empresa é norueguesa, e nessa empresa eles fazem as pausas. Eles param a cada 2 a 3 horas, eles fazem mindfulness, tá? Isso não tem outras coisas, tem a carga de trabalho, tem o aspecto da liderança. A princípio, ele falou que ele se mostrou completamente resistente. Ele não queria fazer. Mas ele fez a adesão. Depois ele foi vendo como aquilo gerou resultados positivos. Não é uma ação, então vou falar novamente para quem entrou depois, não é uma ação isolada, né? É uma ação que vem em conjunto, com todos os fatores protetivos e de risco que a gente colocou aqui agora. Ele vem de um estudo sistêmico, né, do local de trabalho, né? Muitas vezes acompanhado por instrumentos que medem como é que está esses fatores, que a OIT chama de fatores psicossociais, né? Ele vem resultado de um plano de ação, ele vem resultado de um investimento que sai mais barato do que se eu tiver que afastar esse trabalhador ou eu aumentar a minha sinistralidade do plano de saúde. E eu tenho visto muitas empresas muito boas no Brasil fazendo esses trabalhos. Eu acho que o que a gente está pecando ainda, tá? Estou usando esse termo, a gente pode envolver um pouco mais as pessoas e colocar o ponto de vista delas, né? A questão das pausas é uma coisa que deve ser feita, a gente não está acostumado a fazer isso, tá? Eu vou confessar para vocês que a volumetria de trabalho, de estudo que a gente tem feito aqui é muito grande, é muita coisa para estudar, é muita coisa para apresentar, é um instrumento que a gente tem que estar atualizando, e eu fui chamada a atenção várias vezes, porque não, você tem que parar, dá para você tirar o seu domingo para descansar, porque é muito normal a gente trabalhar de domingo a domingo, né? E acaba caindo a nossa produtividade, né? Eu até via gente colocar aqui a questão do sono, né? A gente acorda às 3 horas da manhã e completamente com a cabeça ainda, os pensamentos ainda ligados, né? Então, o que a gente percebe nos países que estão dando certo, eles criaram uma cultura, né, de suporte para os trabalhadores, né? Sim, uma cultura que é assistência primária, né, já de prevenção, de promoção à saúde, assistência secundária, e na assistência terciária, quando já está instalado o suporte, já está instalada a doença, né, e que você já precisa entrar com ações, e que você muitas vezes já está na questão de reabilitação. Já vou dar um spoiler, uma coisa aqui, mas no congresso agora, do dia 25 e 26 de reabilitação, a gente vai trazer o melhor case do mundo, tá? Nós vamos trazer o maior case do mundo. Eu não vou falar onde é esse case, viu, Paulo? Se você quiser falar, eu não vou falar onde é. Se você quiser falar, te deixa mandar, porque eu vou fazer estágio lá, tá? Então, eu estou prolongando aí a minha estadia aqui, né? Ela vai virar aí quase até o final, porque eu vou fazer estágio nesse lugar, reabilitação
de pessoas, né, que foram vítimas de acidentes do trabalho. Gente, eu fico arrepiada, mas o mote nós voltamos a sonhar. É o mote do local, tá? Eu não vou falar o nome, se o Paulo quiser falar, ele fala, mas eles até merecem que todo mundo corra para o site deles agora, né, Paulo? Mas nós voltamos a sonhar, porque eles são pessoas que foram reinseridas no trabalho. Nós sabemos que os transtornos mentais, eles trazem muito estigma, como se fosse... da mesma forma que nós adoecemos fisicamente, nós podemos adoecer mentalmente. Né? Isso eu ouvi do procurador da 15ª região de Campinas, que ele está super, né, envolvido junto com a Unicamp nessa questão da prevenção de suicídio. Ouvi ele falando isso de uma maneira tão simples, né? Colocando que a gente tem que tirar esse estigma, né? Mas o Brasil está progredindo nisso. Uma boa notícia: todos os países que hoje estão melhorando seus índices e que já estão com o governo à frente disso, já estão com a organização já mobilizada, porque a gente não consegue nada se a organização, se a alta liderança não estiver mobilizada. Isso é padrão em todos os países que estão dando certo as ações de saúde mental. Não são ações isoladas, são ações costuradas num plano de ação sistêmico. Todos esses países, né, eles têm em comum a questão de tratar a saúde mental, a doença mental, como algo que não tem mais estigma. A coisa foi se tornando como algo não comum, mas algo como não normal, mas algo que precisa de tratamento como qualquer outra doença, né? Então, algo que no Brasil ainda a gente precisa. Algo importante. Calma, a gente precisa ter calma, porque calma em que sentido? Todos esses países tiveram muitas legislações antes de chegar aonde estão. Se você pegar a Espanha, se você pegar, por exemplo, a Austrália, você pegar a Colômbia, você pega a série histórica de 10, 15 anos de legislação, né, de resolução de normas, de políticas. Eles começaram com prevenção da fadiga, por exemplo. Eles não começaram usando fatores psicossociais. Eles tiveram uma série histórica de crescimento. Que bom, a gente já está vendo aí, a gente tem a ISO 45003, a gente saiu agora a questão da lei 14.831, o Brasil está avançando, então a coisa vai acontecendo, né? Então tem um período aí para maturar, né? Até a gente ver que realmente precisa fazer. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou falar aí uma palavra de ânimo. Brasileiro é muito bom para resolver problema, tá? Eu acho que porque a gente convive com muita situação de complexidade, eu estou vendo isso agora nos grupos de estudo, né? A gente muitas vezes se divide em grupo, a gente muitas vezes tem contato com países que não existem 1/100º dos problemas que a gente tem aqui. Então, eu acabei de sair de um grupo que a gente estava estudando um tema, pediram para que eu voltasse no grupo, porque a gente consegue instigar, né? A gente consegue, de alguma forma, a gente não tem as respostas certas, mas a gente consegue, o brasileiro, ele consegue trazer bastante brainstorming, né? E trazer bastante ideias para que a gente consiga fazer uma construção, né? A gente é muito bom nisso, né? De fazer tentativas, de se colocar, né? Por isso que um grupo que tem características diferentes, como a gente está vivenciando aqui, né? Os asiáticos são extremamente focados, né? Eles pensam, eles param antes de falar, né? É uma característica também dos escandinavos, eles pensam bastante, eles falam muito baseados em pesquisa, né? E a gente fala muito da vivência, e isso acho que acaba fazendo um grupo coeso.
deixa eu passar um pouco para o Eri e para o Paulo aí, para eu não ficar polarizando só em mim. Eu não estou conseguindo ler, tá? Eu estou focada aqui na gente aqui. Patrícia, eu estou vendo aqui os comentários, assim, eles são riquíssimos, né? Seria muito interessante se a gente conseguisse abordar todos eles, né? Discutir todos eles, né? Mas, infelizmente, o tempo é exíguo, né? Não sei se é possível depois o William pegar esses comentários, copiar esses comentários e depois a gente trabalhar em cima deles, né? Mas uma coisa que eu queria só responder, uma pessoa está perguntando se essa live vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada sim, né? Então, a partir, possivelmente hoje à tarde já, ela vai estar disponível tanto lá no site da Pro Reabilitação quanto no YouTube, né? Então, quanto a isso, fiquem tranquilos, né? Eu estou fazendo umas publicações, Paulo. Eu quero ver realmente o que está saindo aqui. Eu vou ler, gente, um por um. Acabei de fazer uma publicação sobre o trabalho, até fiz uma brincadeira na chamada, se Toshines, lembra da brincadeira do Toshines? Sim. Brinquei com isso em relação ao trabalho, né? Mas no que, né? Dessa importância do trabalho, do contexto do que o Eri perguntou no começo, né? Por que isso tudo aconteceu, do contexto macroeconômico, dessa questão da pressão de meta, né? Mas também eu vou começar agora a colocar essas soluções, os quadros da OMS, né? Que coloca a questão da organização, a questão do treinamento das lideranças, a questão da literácia dos trabalhadores. Como é que a gente faz isso na prática? É isso que a gente está colocando aqui. Então, semana retrasada, eu fui dar aula para um grupo de trabalhadores aqui, que era de trabalhadores... Aqui a gente tem 50% da população é britânica, 50% é de outros países, né? Então, eu falei, meu Deus, meu inglês aqui, o que eu vou fazer aqui? Vou me virar, eu vou falar o inglês Você tirou de letra, eu tenho certeza. Depois que a gente vê a gravação, a gente quer... Fiz o inglês bem simples, aliás, o accent do português é ótimo para falar para todo mundo, o nosso accent, que é nosso sotaque do inglês, é ótimo, então agradeço que você fala português, porque tem países que é horrível para entender, mas o nosso inglês é fácil de entender, né? Então, e foi assim, as perguntas básicas, aí eu fui falar sobre saúde mental no trabalho, e a minha missão era falar sobre literacia em saúde mental. O que aqueles trabalhadores deveriam saber, né? E eu estava sendo, naquela hora, avaliada, né? E eu trouxe coisas... Olha, comece pelo mais simples. Para de achar que você tem que começar no último degrau. Eu trouxe as coisas mais simples. A definição de saúde mental, né? Os enfrentamentos, né? E todos os países começaram de forma mais simples, e é isso que a gente tem que aprender, né? A começar e achar, não, a gente sempre vê a coisa mais difícil, né? Do que ela pode ser, mas a gente consegue fazer esses enfrentamentos, né? E dar a voz aí aos grupos, criação de grupo, criação de equipe multi, colocando ali a sua visão, que aí a gente consegue. Eu coloquei algumas coisas aqui, que eu sei que está quase terminando, mas avalia, tudo isso é feito nos principais locais onde está dando certo, e os números estão melhorando. Avalia as demandas dos trabalhadores, vê a percepção dos trabalhadores, ou por instrumento validado pela academia, tá? Mostrei aqui um para vocês, ou através, não tem condições, roda de conversa, comitê de clima, tá? Verifica o histórico de absenteísmo, de ausência. Por que os trabalhadores estão se ausentando, né? Faz política de prevenção de assédio, programa de gestão de saúde mental na organização. Começa com coisas simples. Fala sobre segurança psicológica para as lideranças. Começa com coisas... nossa, fala sobre isso. A liderança também é pressionada, minha gente. A gente também tem que entregar a meta. Então, sei que a liderança tem os seus problemas. Muitas vezes ela replica aquilo que ela recebe. Ela também precisa ser cuidada, né?
analisa a condição dos transtornos mentais, analisa como ela está sendo, esses transtornos mentais estão, na verdade, eles estão sendo reabilitados? As pessoas estão prontas? O Congresso, nós vamos falar sobre isso, sobre a reabilitação, esse case que a gente vai trazer de fora, né? É onde eu vou fazer meu estágio lá, como a gente reintegra as pessoas que tiveram algum transtorno mental. As pessoas têm que estar prontas para receber esse colega de trabalho, né? Sem estigma, sem preconceito, né? Negociar prazos, ações prioritárias, intervenções. Eu tive tanto tempo à frente de RH, eu sempre comecei pelo mais simples. E a coisa vai crescendo. Deixa eu passar para os dois agora. Não, eu queria só saber a sua opinião, Patrícia, dessa lei que o governo editou agora em março, no dia 27 de março, que instituiu o certificado da empresa promotora de saúde mental. Não sei, o que isso pode representar no enfrentamento do adoecimento mental? Paulo, acho assim que foi uma super boa iniciativa. Eu já reli, estudei cada item, né? Está tudo extremamente relacionado com o manual da OIT e da OMS, né? Está extremamente interligado, mas é um certificado, né? Os países estão avançando a nível de não é obrigatório. Sim, sim. Porque nós sabemos as empresas que são boas para trabalhar, né? A gente escuta no mercado, os colegas falam, essa empresa é boa para trabalhar, quero trabalhar nessa empresa, ela tem um bom clima, né? As lideranças são bem treinadas, a gente sabe as boas empresas. É uma marca, vai trazer força para a marca da empresa, com certeza, né? Mas os países que estão dando certo, eles exigem, eles não só certificam, colocam na parede um certificado de saúde mental. Sim. É multar, a palavra que se usa é multa. Então, assim, eu acho que a gente vai progredir se a coisa não melhorar. Não usa cinto, você vai ser multado. Vai ser mais ou menos dessa forma. É isso mesmo. A gente tem um tempo para maturar as coisas, e o Brasil está chegando nisso. Eu acho que é um grande passo a gente ter esse certificado. Mostra a preocupação, né, Sim, com a situação. Uma primeira ação aí do Ministério da Saúde. Né? Bom, eu não quero ser chato aqui nessa live, mas o tempo está praticamente esgotado. Né? Eu gostaria de pedir para o Eri fazer as considerações finais dele. Opa, vamos lá. 30 segundos contando de agora. Não, agradecer aí a oportunidade de conversar com vocês aqui, né, de fazer parte desse momento aí. Convidar todo mundo aí para o Congresso, né, que vai estar lá, vai no seu perfil, vai no site da ProReabilitação, que vai ter lá tá aí na tela, né, todo mundo chega lá e já vai se inscrever no Congresso e dizer, Paty, que é uma oportunidade sempre especial estar perto de você, estar contigo, tá bom? E, Paulo, obrigado pelo convite e que a gente fique atento, né, enquanto empreendedor, enquanto ser humano, a gente presta atenção o máximo possível aí na saúde mental das pessoas que nos cercam, né, e ter sempre uma palavra e um apoio, que eu acho que isso também é muito importante, né? A gente, enquanto sociedade, está atento aos sinais que os outros nos entregam ao redor. Então, agradecer aí pela oportunidade e até breve. Obrigado, Eri. Agora a palavra com a Patrícia, depois dessa belíssima exposição, Patrícia, que deu vontade do que ele quer mais, sabe? Eu gostaria de ficar conversando mais tempo, interagindo com o público, que está enorme aqui. E o povo continua aqui, viu, Paulo? Tem mais de 400 pessoas aqui, eu só quero te falar isso, tá bom? Talvez a gente tenha que fazer outras e múltiplas outras discussões. Iguais Vamos a lá. essa. Eu queria dizer que, para mim, gente, é uma honra estar aqui. Eu amo o Brasil, estou vendo gente de Portugal aqui, eu amo Portugal, né? Estou vendo gente de fora, quero agradecer. É difícil, numa hora dessa, você conseguir pensar o que você tem que falar, porque tem muita coisa boa, e eu tentei, assim, o máximo possível, falar as coisas mais relevantes. Então, desculpa se por acaso eu não consegui mergulhar, porque em uma hora não dá para mergulhar em coisas que a gente está estudando há muitos anos, mas eu tentei falar o básico
daquilo que pode agregar algo importante aí no seu dia a dia. É um desafio, mas eu não tenho dúvida que a gente vai superar. Eu não tenho dúvida, tá? Eu não tenho dúvida que o Brasil vai vencer isso, porque eu estou vendo aqui outros países que passaram por números piores do que a gente e conseguiram se reconstruir. Então, assim, a gente vai avançar, a gente já está avançando, tá? Eu tenho certeza disso e é uma honra estar aqui com vocês e pode deixar, gente, eu estou representando o Brasil aqui super bem, tá? Então, assim, eu sou brasileira, quando eu falo do Brasil, gente, eu choro, tá? Começo a chorar quando eu falo do Brasil aqui. É uma coisa, o meu amor por esse país, né? É uma coisa assim, a minha paixão, o Brasil. Então, pode deixar que eu estou fazendo o melhor aqui para representar a gente, tá? Então, estou aqui, estou brasileira aqui, arretada, né? Estou aqui representando bem o Brasil. Foi até só aqui, foi engraçado. Hoje a nossa professora falou assim: nós vamos fazer uma viagem aí de 6 meses, vocês vão escolher o parceiro que vai fazer essa viagem com vocês de 6 meses. Todo mundo da classe me escolheu. Quer dizer, por que todo mundo quer ir com a Patrícia? Né? A Patrícia é boa de trabalhar, ela é criativa, ela está sempre energizada, né? Ela não reclama, né? Então, assim, estou representando bem o Brasil, tá? Então, pode deixar que eu estou fazendo o meu melhor aqui, tá bom? Obrigado, Patrícia. A gente vai terminar essa live aí com muito otimismo aí pela sua fala, né? Que nós vamos enfrentar aí vencer essa questão do adoecimento mental. Queria agradecer o Eri, mais uma vez a Patrícia, a todos que estiveram aqui. Me desculpem se não foi possível dar voz aí para todos que se manifestaram, né? De alguma forma, a gente vai tentar trabalhar com esses comentários de vocês aqui e dar um feedback, dar voz para isso que vocês falaram, que é muito importante, muito rico aqui tudo isso, né? Muito obrigado, boa tarde a todos e vamos lá, vamos para outra. Tchau, tchau.